Na tribuna, vereador Daniel Santos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, mesa. Eu acho engraçado que essa semana mesmo eu vim na tribuna e falei de uma situação que me deixou constrangido durante a homenagem que o vereador Lucas Carinhato fez, onde alguns parlamentares conversavam, enfim. Hoje, isso foi superado. Foi superado de longe, quando eu vi que o próprio proponente usou da homenagem, no início do discurso já, para fazer política. E não adianta vocês falarem que estamos políticos, estamos aqui para isso. Para mim é uma desonestidade usar de uma família que, além de ser homenageada, estava de aniversário. E mais vergonhoso ainda foi ver que no momento onde ele se alterou, não viram como um lamento, viram como uma oportunidade de fazer política e se aproveitar da situação. E comemorar ainda que criaram uma situação desfavorável para o governo. Todos os dias, aqui na tribuna, em outros momentos, todos têm a oportunidade de fazer a oposição. É o papel de cada um está aqui com o seu papel. Agora, usar da situação de um homenageado para ver o que eu vi aqui, os discursos que foram feitos aqui, inclusive incitando, é lamentável. E fica na consciência, que eu sempre falo, o discurso aceita tudo, a fala aceita tudo, fica na consciência de cada um o que cada um faz. Isso ninguém pode negar. E por mais que digam que não, vocês sabem o que foi feito aqui hoje. E como eu falei, cada um tem seu tempo para fazer o discurso que quiser, bater em quem quiser bater, fazer oposição. E outra coisa, falar que... E nem se trata de defender o governo do prefeito Adiló. É a questão da desonestidade, falar que o prefeito escolhe ajudar quem é mais rico, quem é mais pobre, A ou B. Eu acho que está sendo publicado todos os dias o que está sendo feito e vocês também estão vendo o que não está sendo feito. Então acho que não precisa aumentar ou criar situações, mentir para se favorecer e desmerecer outros. O outro assunto que eu trago aqui é que ontem o governador Eduardo Leite veio a público falar que não consegue mais esperar a suposta ajuda do governo federal. Aquilo que ficou também só no discurso. Ajuda aos empresários, a população, e que agora, então, vai vir. Enfim, eu acho que já deveria ter vindo também do governo do estado, mas que a partir de agora não vai mais esperar a ajuda do governo federal, que mais uma vez ficou só no discurso, na narrativa, e não está vindo. Outro assunto. Eu, como estou há pouco tempo aqui, para mim de nada adianta eu ouvir as queixas dos colegas e eu não tentar buscar uma informação com o governo. Faço parte da base. E ontem eu fui atrás, tivemos ontem a prestação de contas da secretária da Saúde e foi questionado sobre os atendentes do SES. E a secretária na prestação de contas ontem ela falou que a lei não permite que seja contratado novos funcionários, porque alguns estão de atestado, afastados, e isso dura anos. E ontem eu consegui uma agenda com o prefeito e questionei sobre isso. E ele falou que conseguiram uma brecha e já está em contratação 3 funcionários para atender no SES, de forma emergencial. Então isso é uma demanda que vai ser resolvida ou amenizada através dessa contratação desses 3 funcionários. Outra situação também é que já dia 24/7 vai ter um pregão para a contratação da telemedicina. E não é para tapar buraco ou para substituir médicos que não estão indo trabalhar. Vão ser contratados ao serviço de telemedicina, onde que vai ser um serviço a mais. Muitas vezes para a pessoa que não consegue se deslocar e ir até o posto. Essa é uma parte, vereador. De imediato. Vereador Daniel, eu me somo ali à sua fala a respeito ali da questão da saúde. Eu não pude estar presente ontem, mas eu tenho uma questão que tem que ser levada em conta por ter passado na pele, né? Então a gente não é que ouviu falar. Desculpa, passado? Passado na pele, passado pessoalmente. Sim. O que acontece? A minha mãe
tá? Com quase 80 anos. Demorou 3 meses para conseguir ser atendida. Tudo bem, beleza, faz parte do jogo. Aí ela quebrou 3 costelas. Aí o médico encaminhou ela lá no Draca, ali no 2º andar do postão, se eu não me engano é isso, né? Com tudo encaminhado pelo médico do postinho, tudo certinho. Aí chegamos lá e uma coisa que tem que ser modificada de imediato vereador Velocino, é a questão que ela chegou lá, tinha umas 20, 30 pessoas lá, esperando para ser atendida, para fazer o raio-x. Só que tinha um monte de gurizada. Um que machucou um dedo, outro que machucou um pé, né? Um monte de gurizada. E lá não tem o preferencial. Ou seja, a minha mãe foi atendida por último. Lá sentindo dor, com 3 costelas quebradas, com 80 anos, tá? E a gurizada toda foi atendida. Não, eu não estou me referindo aqui quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Eu estou me referindo que tem a questão das pessoas mais de idade, né? Uma mulher grávida com um bebê, uma mulher de idade, enfim, uma pessoa de idade. E a minha mãe teve que esperar até essa gurizada ser atendida para depois eles chamar ela. Eu acho que isso está errado e eu acho que isso tem que mudar. Obrigado. A parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador, por ceder a parte, a sua gentileza, já que não tive a parte cedido no momento anterior. Mas queria me ater ao início da sua fala e me representou muito o que o senhor falou, com uma forma respeitosa, e o senhor vem zelando pelo, vamos dizer assim, o alto nível dos debates aqui na casa, e eu também lamento e me somo à vossa fala aí, porque realmente se usar de uma homenagem e se usar de uma família para fazer um discurso político, querendo criticar o governo aqui, enaltecer o outro governo lá, isso diminui vamos dizer assim, a homenagem, isso envergonha o legislativo e faz com que o nível do debate fique sempre mais baixo. Isso depõe contra, vamos dizer assim, toda a classe. E a gente não pode relativizar isso, e inclusive a gente viu cenas aqui de comemoração, né? Tipo, conseguimos atingir o governo, conseguimos... Sabe, é uma situação quase que de Big Brother, assim, de infantil, né? Onde um momento, porque nós todos somos políticos aqui, e nós podemos fazer política em qualquer momento e temos um momento oportuno para fazer. O senhor está fazendo aí da tribuna, e esse é o local designado. Quer fazer crítica ao governo, pegue a tribuna, pegue o seu microfone e faça a crítica que quiser fazer, a cobrança que quiser fazer, né, a ideologia que quiser defender. Agora, se usar de uma família, incitar a família e fazer um jogo concatenado aqui, organizado para querer manchar, ainda mais no momento eleitoral que nós estamos passando, é de um oportunismo assim, infantil. Mas vamos zelar e continuar zelando, né? Porque existem políticos e políticos que gostam do bom debate, políticos que usam os momentos corretos para fazer a cobrança, fazer a crítica, e outros que se usam desse expediente que eu considero como lamentável. Obrigado, vereador. Infelizmente, eu vejo que não vai ser a última vez que a gente vai ver esse tipo de situação. E talvez por isso que a gente veja que cada vez mais as pessoas se interessem menos por política. E talvez por isso que nós tenhamos uma abstenção tão grande nas eleições e cada vez vem aumentando, justamente por esse tipo de situação. Outra coisa que eu quero citar aqui, que eu vi ontem a vereadora do PT falando sobre o respeito, o valor contra a violência às mulheres. E justamente ontem, o representante maior do país, aquele que representa ela, Luiz Inácio Lula da Silva, em mais uma de suas falas, depois de um dado levantado que a agressão contra as mulheres aumenta após os jogos de futebol, comentou que se for corintiano, tá tudo bem, pode agredir. E a gente vê que as pessoas muitas vezes falavam e criticavam as falas do presidente Bolsonaro porque ele era grosso na sua forma de falar. Agora tá aí. E é engraçado que o silêncio prevalece. Então fica esse registro. Eu acho que deveria também, daqui a pouco, uma nota de repúdio e assinada unânime por todos da casa contra o machismo e o incentivo à agressão às mulheres. Obrigado. Uma declaração.